Diabetes, uma doença que vem crescendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como prevenir? Como se cuidar? O nosso convidado de hoje é Antônio Carlos Lerário. Ele é médico e diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Cada 11 adultos no mundo sofrem de diabetes, segundo a Organização Mundial da Saúde. São 422 milhões de pessoas com diabetes e, de acordo com pesquisas mais recentes, o número quadriplicou nos últimos 34 anos. Essa é uma doença crônica que é caracterizada pelo aumento de açúcar no sangue. E apesar de poder durar a vida toda, os pacientes podem se tratar com medicamentos e dieta. Você já fez exames para saber se é diabético? Já fiz exame, sim. Não. Na verdade, nunca fiz, né? Na verdade, tenho até curiosidade em fazer. Já fiz exame, não sou diabética. Sim. Quais são os alimentos que você deve evitar para controlar a diabetes? Acho que é açúcar, né? O açúcar. Tudo que for açúcar é prejudicial. Acredito eu que deve ser o excesso de açúcar, né? Os alimentos que têm alto índice de carboidrato, né, na composição deles, prejudica, né, na verdade, aumenta a glicemia. Normalmente os alimentos que têm açúcar, né? Você consome doces ou açúcar todos os dias? Todos os dias não, mas bastante. Eu tento balancear essa alimentação, principalmente o excesso de doces, açúcar, né? Doces não é do meu agrado e açúcar eu só tomo suco sem açúcar, pode ser até limão. Não, agora eu trabalho bem menos. Tento não consumir todos os dias. Sim, todos os dias. Você pratica alguma atividade física? Pratico. Eu ando muito, ando uma média de uns 5 quilômetros por dia. Nenhuma. Joga bola. Só caminhada. Não, no momento não. Não perca no programa de hoje o pastor Denis Munhoz e seu convidado falando um pouco mais sobre a diabetes, a inimiga silenciosa. Antônio Carlos Lerário é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na qual é professor livre-docente do Departamento de Clínica Médica. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Antônio Carlos Lerário é médico assistente do Núcleo de Diabetes e Coração do Instituto do Coração, o INCOR, do Hospital das Clínicas da USP. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site que você está vendo agora, o nosso Facebook. Se você quiser mandar sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, pode mandar nesse número do nosso WhatsApp. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Antônio Carlos Lerário. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer. É um prazer receber o senhor aqui. É um prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho dessa doença silenciosa que parece que vai ganhando proporções cada vez maiores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Qual o motivo do crescimento da diabetes na população mundial? Deixa eu só dar algumas explanações iniciais. Existem dois tipos de diabetes, o mellitus. É o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele característico do jovem. Isso representa de 5 a 10% da população. E o outro é aquele que aparece na idade madura, diabetes adulto, o diabetes tipo 2, que ocorre geralmente depois dos 50, 60 anos e aumenta com a idade. Esse é que é o predomínio maior, é de 90% a 95%, e é essa forma que vem crescendo de uma forma explosiva em todo o mundo. O senhor falou, o tipo 1 normalmente é com a pessoa jovem. É jovem, geralmente é uma deficiência de insulina muito intensa. O indivíduo precisa usar insulina diariamente por meio de injeções. O tipo 2 não, ele tem uma gama de apresentações que ele pode tratar com dieta, comprimidos ou mesmo usar insulina. Então, eu foquei nisso porque essa é a forma que a gente está sentindo uma característica epidêmica. Por que isso acontece? Primeiro,
é porque a população do mundo vai estar envelhecendo. Quer dizer, o número de pessoas idosas vem crescendo de uma forma gradual nos últimos 50 anos, trazendo vários problemas de saúde, não só diabetes, doenças circulatórias, e até problemas atuariais, a gente vê na própria Previdência. E o diabetes é uma dessas doenças que a pessoa envelhecendo tem mais risco. Mas o outro problema que é talvez o fator mais importante é exatamente o quadro da obesidade. As pessoas hoje têm uma facilidade, um aporte para alimentação mais fácil, então as pessoas passam a comer mais e envelhecendo ao mesmo tempo. E via de regra comendo mal, né, doutor? Ele come mal e muitos alimentos de fácil obtenção, e principalmente na vida moderna, são alimentos fritos, alimentos guloseimas, alimentos não muito saudáveis. Então as pessoas vão engordando e vão aumentando o risco de diabetes. E o que está se vendo é que isso está aumentando de uma forma impressionante. Isso em todo o mundo. O que a gente vê é que principalmente aqueles países que passaram a ter um acesso maior à alimentação, exemplo, a China, que até os 40, 50 anos atrás era um país extremamente pobre, hoje está se tornando uma potência industrial e obviamente, os salários aumentam, o acesso ao alimento também. O próprio Brasil, que sempre foi um país em desenvolvimento, mas a renda per capita aumentou, assim, a economia melhorou. E realmente isso faz com que as pessoas comam mais, ficam mais gordas, mas não é só comer mais. É também o sedentarismo. Hoje nós temos a grande facilidade do automatismo, do controle remoto. É verdade. Então, é a televisão com controle remoto, é elevador, computador, Wi-Fi, é o computador, a gente... carro automático. Carro automático, tudo o vidro elétrico do carro. É verdade. Então, hoje a gente fica muito atrás de uma televisão e é muito cômodo, né? Só que o indivíduo se exercita mais. Ele come mais, come alimentos mais engordativos e se exercita menos. Ele tem facilidade de transporte e uma das lutas que as populações têm é de ter acesso à locomoção, acesso aos bens, à comida. Só que esses problemas, apesar de todo o desejo e toda a vantagem, traz as desvantagens. Eles trazem a desvantagem. A vantagem é um ônus que nós estamos pagando por se alimentar mais do que precisamos. Quer dizer, é uma questão de balanço contábil, né? Está entrando mais energia do que a gente está consumindo. Está saindo. Esse é o grande problema. Isso, naturalmente, depende, isso força o organismo, mas, obviamente, também ele depende da genética da pessoa. Quer dizer, tem certas etnias que eles estão mais preparados para a falta de comida. E quando eles passam a comer mais, eles ressentem mais. Então nós temos alguns exemplos de algumas populações, como os índios que moram no Novo México, que eles estavam acostumados a uma vida desértica. Quando eles passaram a absorver a cultura ocidental americana, eles passaram a comer muito mais e acabaram... Inclusive, a gente presencia ali nos Estados Unidos índios muito gordos, obesos. A gente vê muitas dessas populações que tradicionalmente eram de regiões rurais, que tinham certa dificuldade. Quer dizer, um indivíduo indígena, ele comia quando não conseguia caçar. E se ele não caçasse, não trabalhasse, não comia. Hoje ele compra esses pacotes de chips, de xizitos, bolacha. E curiosamente esses produtos são até mais baratos. A gente vê que... Exato. E eu vejo mesmo em hospitais, assim, na sala de espera, principalmente quando tem criança, todos vêm com pacote de bolacha, polvilho. Quer dizer, isso é muito prático e naturalmente a indústria consegue fazer
esses produtos com sabor cada vez melhor. E o que o senhor falou, o preço é uma variante importante, porque hoje em dia o pacote de bolacha é mais barato do que um legume, do que um vegetal. Do que uma fruta. Então, e o acesso rápido, né? Tá ali na mão, pega, come, abre come. a hora que quer e sabe, uma mãe tem uma criança pequena, tá lá, não tem o que dar. Às vezes trabalha, sem muito tempo fazer comida. Deixa um pacote de bolacha e resolve o problema. Então, é claro que todos os alimentos fazem parte, mas o que a gente está sentindo é que esses alimentos rápidos que eu digo de consumo, né, de facilidade de consumo, são muito mais engordativos. A gente vê mesmo o que é chamado fast food. Não sou contra o fast food em si, mas é muito mais cômodo você comer um sanduíche. Lógico, muito mais rápido, comer um prático. hambúrguer, prático e com refrigerante. O refrigerante passa a ser... porque normalmente o hambúrguer vem acompanhado do refrigerante e da batatinha frita. São alimentos assim, de bom sabor e eles estão desenvolvendo cada vez mais alimentos mais saborosos. E realmente as crianças já costumam, desde pequenininho, ir, assim, ver isso como um alimento preferido, né? Então, isso tudo é mais aliado também a menor exercício, né? A gente tem uma vida muito mais cômoda. Quais os sinais que a pessoa deve estar atenta, se ela nunca fez um exame preventivo, nada disso, quais os sinais que ela tem para... Olha, parece que a coisa está começando, a diabetes está começando. Tem algum sinal ou é só através do exame? Existe um sinal, assim, característico de sintomas. Geralmente, o indivíduo é um indivíduo geralmente mais gordo e, de repente, ele, de uma forma inexplicável, começa a perder peso. Come bem, mas está perdendo peso. Ele passa a urinar mais, tem mais fome, tem muita sede, começa a ter uma certa fraqueza. Quer dizer, esse é um sintoma clássico. Mas o diabetes é uma doença evolutiva, quer dizer, ela tem um progredir. Ela começa de uma forma mais atenuada, não tem sintomas, a glicemia vai se alterando, o tempo vai passando, o pâncreas, que é o produtor de insulina, vai falhando, e esses sintomas vão se desenvolvendo, crescendo, que pode durar anos, pode até ser mais lento, mais rápido. Quando os sintomas aparecem, geralmente metade do pâncreas já não está funcionando. Então, na verdade, a detecção é um pouco tardia. Então, muitas pessoas passam alguns anos já tendo uma alteração. E sem saber. Sem saber. Então, esse passa a ser um perigo, porque os efeitos deletérios sobre o organismo, os efeitos negativos, eles já podem estar presentes mesmo antes dos sintomas aparecerem. Então, quando o indivíduo chega ao ponto de ter muita sede, fome, emagrecer, ele já, muitas vezes, já está numa fase que ele precisa ser mais agressivo no seu tratamento. E mesmo assim, no começo, as pessoas passam desapercebidas. Então, por isso que é importante se saber, de uma forma mais precoce possível, o exame que é preventivo. Então, tem pessoas, e quais são as pessoas? Teoricamente, qualquer um pode ter, mas pessoas que têm um ancestral diabético, que engordaram muito, que são hipertensas, uma mulher que nos partos apresentou nenês muito grandes, são pessoas que têm um risco maior. Quer dizer, principalmente quem tem antecedentes, pai, mãe, tio. É hereditário, diabetes? Tem uma característica hereditária, quer dizer, ela precisa ter uma base de predisposição, mas certamente o que fez mudar nesses últimos anos foi a obesidade, porque a genética já existia há 40 anos atrás, mas tinha menos diabetes. Então, o que mudou? Um dado muito interessante é uma população como a japonesa no Brasil. O Brasil tem uma população oriunda do Japão muito grande. E esses indivíduos que vieram para o Brasil, eles passaram a mudar a sua alimentação. A genética era a mesma, eles deixaram parentes, primos lá no Japão. E quando eles foram comparados com esses parentes, aqui era tudo mais gordo. Por quê? Porque
eles comiam algas, vegetais, peixes, e aqui passaram a comer picanha, massa. A comida brasileira, né, nesse sentido, somente nas proteínas, é muito mais acessível, né? Então eles passaram a ter muito mais obesidade, muito mais diabetes. Quer dizer, isso na verdade eu citei uma etnia, mas isso já aconteceu em várias outras situações, quando as pessoas vão mudando. Não é que eles tinham um problema, predisposição, eles estavam adaptados ao meio que viviam. Na hora que você muda, é por isso que é duro quando você começa a fazer mudanças drásticas e o organismo leva tempo para assimilar, né? Mesmo, e muitas vezes gerações demoram. Mas, então, via de regra, para quem teve o pai ou a mãe com diabetes, é bom tomar um cuidado sim, tem que tomar maior. Muito mais cuidado. E quem é hipertenso, tem alteração dos lípidos, do colesterol, triglicérides, também ele tem mais risco. Agora, o que tem mais risco é aquele que realmente aumenta muito no peso e tem aquela distribuição de gordura mais abdominal. Região da assim, cintura. O abdômen grande, ele não engorda muito nas extremidades, nas pernas, mas é barrigudo. Então, esse é o que tem mais risco. Mas, naturalmente, isso não é uma condição única, é uma condição que a gente tem um risco maior. Tem mais ou menos um número de diabéticos no Brasil e no mundo, doutor? O diabetes ele vem aumentando muito. Eu vou dar primeiro uma visão do mundo. Na década de 50, se tinha uma estimativa de no máximo 30 milhões de diabetes, 50, 60. No mundo inteiro. Esses números começaram a explodir basicamente depois dos anos 80, talvez porque também foi pesquisado mais, e ele começou a aumentar a ponto de, nos anos lá para 1998, 2000, ele já tinha quase triplicado esse número, já estava 150. Se esperava agora para 2020 uns 200 milhões, 250, mas na verdade já passou disso, já está com mais de 300 milhões. Quer dizer, as expectativas ir para 2040, a gente já espera mais de 600 milhões, 550, 600 milhões. Quer dizer, estou te dando números mais ou menos, porque esses são dados de estimativa, não são números precisos e, naturalmente, eles estão dando, com base aos crescimentos atuais, alguma estimativa para os próximos anos. Agora, o que a gente vê é que o diabetes, em mais 10, 20 anos, vai se dobrar. Ou, pelo menos, se dobrar, ele aumenta 50%. Existe uma predisposição maior à mulher ou ao homem ou é igual? Ambos têm o risco. Em muitas estatísticas, as mulheres têm uma prevalência um pouco mais aumentada. Em estudos feitos aqui no Brasil, nós mostramos um risco um pouquinho maior para mulheres, até porque muitas mulheres tendem a engordar mais. Vivem mais também, mas no Brasil, a gente, num estudo feito na década de 88, 89, nós tínhamos 7,6% da população adulta, quer dizer, depois dos 30 anos eram diabéticos. Hoje nós já estimamos que esses números aumentaram. Um lugar como Ribeirão Preto já mostra num estudo mais de 10%, e a gente acredita que deve estar por aí, 10% da população adulta, vamos dizer 10 milhões pelo menos de pessoas são diabéticas. No Brasil? O senhor falou da diabetes tipo 1, se a produção já tiver, nós podemos rodar o vídeo. É uma matéria que acho que é aquela primeira parte que o senhor falou. Pode rodar, por favor. Meu nome é Rosângela Estevam, tenho 42 anos. Meu filho se chama Nicolas Anunciata, hoje ele tem 6 anos. Descobri que ele tinha diabetes com 1 ano e meio. Ele fez muito xixi na cama, tomou 5 mamadeiras de água. Corri com ele para o hospital. Chegando lá, tomamos um susto. Ficamos sabendo que ele é diabético, né? O pâncreas dele parou de funcionar. Ele toma insulina desde 1 ano e meio. Com o passar dos anos, ele foi aumentando as doses de insulina. É uma criança que não pode comer doce, faz exercício,
A vida mudou bastante desde então, porque tivemos que mexer em toda a alimentação da casa. Nós também, para ele não, como ele é criança, para não ver as coisas dentro de casa, então nós evitamos ter as coisas em casa. Tentamos o máximo não sair para festa, essas coisas, para ele não ficar com vontade, porque querendo ou não, ele é criança. Ele faz tratamento com endócrino, come de 3 em 3 horas, né? A alimentação dele é de 3 em 3 horas. Ele mede destro 6 vezes por dia, às vezes 8, porque qualquer infecção que dê no corpo do Nicolas, a diabetes, ela aumenta. Como ele é criança, aumenta mais ainda. Então ele faz de 6 a 8 destros por dia e toma insulina de 5 a 6 vezes por dia, dependendo de como estão os destros dele. Mesmo fazendo exercício, mesmo tendo uma alimentação balanceada. Então, como administrar isso com uma criança, doutor? Não é fácil, né? Realmente é difícil. O diabetes traz problema a todos, mas quando se trata do diabetes tipo 1, que uma característica mais grave da doença, em que a pessoa precisa tomar insulina por meio de injeções, geralmente várias vezes ao dia, mas principalmente em crianças, porque isso exige uma disciplina alimentar. Exato. Essa disciplina para uma criança com 1 ano e meio, como foi citado aqui, realmente é um problema. Ela não tem a compreensão por que ela não pode fazer aquilo que os amigos, as pessoas da casa possam Festinha fazer. de aniversário de colega, etc. E sem contar que ela tem que tomar uma injeção todo dia. Então, o relato que essa senhora apresentou é muito característico. Quer dizer, ela tem que tomar várias insulinas por dia, ela tem que fazer dieta, ela tem que, ela pode ter quedas de açúcar, aumento de açúcar, cada vez que tem uma infecção tende a piorar. A diabetes agrava o problema da infecção? Mas em geral é a infecção que piora mais o diabetes, porque o diabetes ela tem, mas com infecção tende a piorar. É emoção também. Então, é uma situação difícil para o jovem que tem isso, somente nessa fase. E o tratamento é para o resto da vida? Sim. O tratamento, esse é o grande problema do diabetes. O diabetes não cura, o que a gente consegue é estabilizar o diabetes. Quando não se dispunha de insulina, a sobrevida do paciente jovem com diabetes era muito limitada. Ele não vivia muito tempo. Hoje não. Hoje os indivíduos com diabetes tipo 1, eles podem ter uma sobrevida e viver normalmente, ser longevos, assim, ter um desempenho profissional bom, mas obviamente ele tem que ter todos esses cuidados e tem que utilizar insulinas várias vezes por dia. Alguns progressos ocorreram ultimamente. Então, já se usam alguns dispositivos em que são dispositivos, assim, alguns equipamentos que infundem insulina, que eles vão gradativamente, a gente chama isso uma bomba de insulina, porque é um mecanismo de bomba dispara, que ele vai infundindo, põe embaixo da pele. Tem estudos com pâncreas artificial, mas o que se usa mais frequentemente é usar a insulina, usar essas bombas que facilitam, mas naturalmente isso não dispensa do controle. Tem que fazer medidas do açúcar no dedo, geralmente, com uma pequena lanceta. Aquela picadinha no dedo. Tira uma gotinha de sangue, e isso tem que ser a forma que a gente pode averiguar quanto está o nível da glicose, da glicemia, e fazer a correção de acordo com esse nível. Porque cada vez que nós nos alimentamos, em função da quantidade de alimento, a glicemia sobe mais ou sobe menos. Depende do tempo que ele está de jejum, quer dizer, não é tão simples de pegar e dar uma dose sempre igual. Tem que fazer um ajuste. Hoje já estão surgindo aparelhos mais fáceis, instrumentos, que
passam a medir a glicemia sem precisar fazer, lancetar o dedo e tirar o sangue, mas ainda não tem uma amplitude grande, porque são produtos que estão sendo lançados recentemente, tem algumas limitações, mas a gente espera que isso desenvolva rápido e isso possa ser usado por um maior número de pessoas. Os Estados Unidos eles têm divulgado recentemente um remédio, um comprimido, associado à cura da diabetes ou à manutenção da diabetes, um controle maior da diabetes tipo 2, né? Não, no diabetes tipo 2, grande parte dos afetados podem melhorar com dieta somente, com exercício, ou por meio de comprimidos, e uma parte tem que usar insulina. Mas, então, uma parte razoável se beneficia do uso de comprimidos. Então, isso, a gente tem visto que na última década vários novos produtos estão aparecendo. Eles não têm só nos Estados Unidos. O Brasil hoje dispõe desses produtos, como na Europa, como nos Estados Unidos. O problema dos produtos mais modernos é que eles têm um custo maior. Muito elevado. E quer dizer, é comprável, mas naturalmente para uma pessoa de menor recurso é difícil, porque depende da rede pública. E a rede pública nem tem as suas limitações orçamentárias para dispor desses novos produtos. Agora, o que a gente tem de positivo é que esses produtos existem, eles vêm chegando aos poucos, isso tem facilitado bastante, e a gente tem até observado que existem características, alguns indivíduos se adaptam mais a uns, a outros, ou existe indicação para um ou outro tipo desses medicamentos, mas eu acho que nesses últimos 20 anos, acho que a partir de 95, 96, hoje nós dispomos de um arsenal muito melhor, não só nos comprimidos, até na disponibilização de insulinas. Nós temos insulinas com características diferentes, formas de aplicação diferentes. Quer dizer, isso tudo torna um pouco mais fácil, facilita o tratamento. Mas não deixa de ser um tratamento assim, que se a gente pudesse evitar era melhor. Sem dúvida. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Olha, o diabetes hoje passa a ser uma doença que praticamente considera uma epidemia, porque, pelo número, quer dizer, ele aumentou tanto, não é uma doença assim transmissível, mas ele tem uma importância cada vez maior. O que nós temos que fazer no momento, assim, com maior eficácia, é prevenir. E como que a gente pode prevenir? A única forma efetiva, porque a genética, no momento, eu não posso mudar a minha genética, é realmente, assim, ter uma vida mais saudável, evitar ganhar peso, fazer exercício, comer menos, porque se ele evita o ganho de peso anômalo, ele realmente pode evitar o diabetes. Não é uma garantia que ele não vai ter. Muitas vezes a pessoa tem tudo direitinho, mas pode ter. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que realmente os resultados, tem vários estudos mostrando que a gente pode, se não evitar, pelo menos jogar ele para frente. Quer dizer, o indivíduo que ia ter um diabetes com 50 anos pode vir a ter com 80. Administrar melhor. Né? Pode administrar melhor. Quer dizer, é muito mais eficiente a gente tentar evitar ele desenvolver o diabetes. Aí, quando ele já desenvolveu, não tem outro jeito, tem que tratar. Mas também nessa fase, a gente pode diminuir a progressão da doença. Quer dizer, se ele evoluir num espaço de tempo menor, ele pode delongar isso por um período muito mais longo. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.